E aí, pessoal, o Esporte Ágil TV de hoje falará sobre treinadores de futebol. Vamos conversar com Adriano Arce, técnico sul-mato-grossense e ex-jogador de futebol, que já jogou nas categorias de base lá na Europa, ele jogou na Espanha, mas atualmente está iniciando sua carreira como treinador. Pelas mãos do Adriano já passou atletas como, por exemplo, o Diego, que atualmente está no profissional do São Paulo. E a gente vai conversar com o Adriano sobre as dificuldades que ele e vários treinadores enfrentam ao iniciar sua carreira como técnico no Brasil. Não só no Brasil também, mas em Mato Grosso do Sul. Há falta de incentivo, há muitas barreiras para ultrapassar. Então, se você quer conhecer um pouco da história do Adriano e também das dificuldades que vários treinadores enfrentam ao iniciar sua carreira, confira o nosso bate-papo com ele. Mas antes, curta a nossa entrevista com o Adriano e compartilhe para que ela chegue a mais pessoas. E agora sim, assista nosso bate-papo. Adriano, queria agradecer a sua participação, por você ter topado falar com o Esporte Ágil. É um prazer estar falando contigo. Nesse nosso bate-papo, vamos falar um pouco sobre futebol, sobre carreira de treinador, que é difícil no nosso país. Para começar o nosso bate-papo, eu queria saber um pouco como que você iniciou no futebol, como começou a sua trajetória no esporte. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Ô, Gabriel, para mim é uma satisfação e agradeço pelo convite. É a primeira vez que a gente está fazendo uma matéria aí para o Esporte Ágil e espero que seja a primeira de muitas aí. Então, eu vou contar um pouquinho da minha carreira. Eu comecei a jogar futebol com 7 anos de idade, né? E desde de pequeno, o meu sonho era ser jogador de futebol, como o sonho de toda essa garotada aí. E eu comecei no futebol de campo, diferente dos meninos que começam no futsal. Eu comecei pro futebol de campo, depois fui pro futsal. E eu tive uma base aqui no estado, né? Tive uma base boa, tive bons treinadores, passei por times aqui bacana, tanto de futsal como de campo. E com 18 anos eu tive uma oportunidade de ir para a Espanha. Eu recebi uma oportunidade de jogar na Espanha. E onde eu fui, fiquei 1 ano e meio jogando no time de base lá. E depois eu acabei, opção minha, eu acabei desistindo, não quis mais, aí voltei pro Brasil para começar um novo processo na minha vida, né? Que era seguir no futebol, mas dessa vez como treinador. Como que era lá na Espanha? Você ficou na casa de alguém? Ficou no clube? Você tinha parente lá, algum conhecido? Como que foi sua ida para a Europa? Então, a família do meu pai são todos espanhóis. Meu avô é espanhol e quando meu avô faleceu, eles vieram para o Brasil resolver coisas de inventário. E esses parentes do meu pai me viu jogando futebol. Ele já pensou em jogar futebol fora? Falei assim, eu sempre sonhei, né? Não tive muitas oportunidades aqui no Brasil, já estava com 18 anos, já tinha praticamente estourado a idade, porque no Brasil o futebol é muito prematuro, né? Você vê muitos meninos com 16, 17 anos já no profissional. Então E aí vai chega. passando a idade, vai dando uma angústia, né? Você vê você com Sim. 18, ali 19, nessa idade muito molecada já tá indo embora mesmo, jogar na Europa. Aí eu não tive muitas oportunidades aqui e praticamente eu já tinha pensado em parar e iniciar a faculdade, né? Meu curso sempre que eu almejava era o curso de educação física, né? Área de esporte. E quando chegou essa oportunidade com 18 anos, eu falei, opa, será uma esperança? A minha última esperança? Aí eles pagaram minha passagem, tudo, e eu acabei topando. Né? Eu tive um tempo para tirar passaporte, arrumar documentação e acabei indo. E aí, quando você retorna, que você fala, pô, eu quero seguir ainda no esporte, pensa em virar treinador, como que foi no início para você, assim? Porque, às vezes, as portas muitas vezes não abrem, né? Não tem oportunidade. Como que você parou e falou, não, é isso que eu quero, vou correr atrás do meu sonho? Como que foi no início? Então, quando eu voltei para o Brasil, e lá na Espanha eu tive bons treinadores, passei por alguns clubes de base, e eu tinha muita amizade com os treinadores das categorias de base. Então eu acabei pegando esse amor, essa paixão em ser técnico, acompanhando outros trabalhos dos treinadores de lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, eu não quero ficar fora do futebol, eu quero seguir uma carreira dentro do futebol. E eu vi com bons olhos ser treinador de futebol. Falei, é uma coisa assim, que eu criei essa paixão e eu quero alimentar. Só que o começo foi muito difícil. Eu comecei
Eu comecei em 2009 minha carreira como treinador e eu fui em vários lugares, né, em escolinhas de futebol, em time de futebol daqui na época e recebi só não, 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 porque você não tem uma bagagem, você não tem uma experiência, você tem um histórico como atleta, mas não tinha nada como um técnico e querendo ou não são duas realidades diferentes. Ser Sim. jogador é uma coisa, ser treinador é outra. Às vezes tem grandes jogadores, né? Que Sim, são técnicos e não vira nada, e existem alguns jogadores assim que são da média ali e viram excelentes técnicos. sim, sim, sim. Aí eu peguei e teve uma escola de futebol aqui em Campo Grande, do qual eu fiquei 11 anos, e esse ano, infelizmente, devido à pandemia, a gente teve que fechar as portas, mas foi o primeiro lugar que me abriu as portas para me dar uma oportunidade como treinador. E quando eu entrei em 2009, eu tinha dois atletas e uma bola. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, caramba, porque o outro treinador que saiu, ele levou os alunos, normal, né? Ele tinha um trabalho lá de anos também, ele foi para uma oportunidade melhor, e os alunos seguiram ele. Então, assim, quando eu fui pedir uma oportunidade, na época chamava Futebol Brasil, depois virou Gol de Placa, na época que eu pedi essa oportunidade, o diretor lá falou, cara, eu gostei, fica a sua cara, eu vou te dar uma chance. Eu sei que você precisa do início. Falei, caramba, que benção, né? Então vamos lá. Ele falou para mim, só que só tem duas bolas e dois alunos. Né? Tinha duas bolas e dois alunos. Aí eu falei, e agora? Só E que eu que faço? eu tive aquela vivência de ter bons treinadores na minha vida, bons profissionais, já tinha acompanhado trabalhos de treinadores, já tinha uma base de como que era ser treinador. E tive que iniciar. Fiz o primeiro treinamento, fui passando os dias, eu comecei de 2 virou 10, de 10 já virou 18, de 18 já virou 20. Eu já tinha um grupinho. Em 2009 eu já trabalhava também com um projeto social. Eu sempre agreguei na minha vida o esporte e os trabalhos sociais para poder ajudar o próximo. E na época eu fazia parte de um projeto social e tinha bons atletas lá. Tinha meninos, falei, caramba, eu vou juntar. Vou pegar os meninos do projeto social, mais os meninos da escolinha, e vou montar uma equipe mais qualificada. Em 2009 mesmo, eu recebi um convite na época da franquia do Flamengo, que tinha aqui no estado, para participar de um campeonato. Falei, caramba, será? Ah, vamos topar, né? Já estamos com um grupo. Eu não tinha uniforme, eu tinha um uniforme, só que era um uniforme de adulto, que era de amigos, né? Falei, vai esse uniforme aqui mesmo. E a gente foi, aceitei o convite, chegando lá, rapaz, vi todo mundo uniformizado, bonitinho, mesmo da mesma cor. Falei, caramba, a gente tudo bagunçado, tudo zoado. Eu falei, tamo aqui, né? Vamos pro jogo. E a gente começou. O primeiro jogo que a gente ganhou, com o decorrer do campeonato, a gente foi ganhando jogos e a gente acabou sendo campeão. E foi meu primeiro título como treinador em 2009. Primeiro ano como treinador, primeiro título. Inclusive, até tem ele aqui, ó. Que é esse daqui, ó. Esse aqui eu guardo com o maior carinho do mundo. Até teve torcedores do Flamengo que queria comprar ele, porque ele tem o símbolo do Flamengo. Eu falei, não, esse aqui não, cara. Esse daí você não vem. Não, esse aqui foi meu primeiro troféu como treinador. Esse aqui é a minha paixão, eu guardo com todo o carinho do mundo. E depois de 2009, em 2010 a gente começou a ganhar alguns títulos, 2011 mais títulos, e em 2012 a gente já tinha um trabalho bacana aqui, já tinha um trabalho já respeitado, e aquelas mesmas pessoas que me falaram não no começo foram as mesmas pessoas que me procuraram, cara, queria que você trabalhasse para mim, queria. Eu falei assim, eu agradeci, falei, não, obrigado, eu vou seguir carreira solo, vou seguir essa caminhada porque tá dando certo, e acabei seguindo sozinho. E em 2012 tivemos algumas conquistas, e em 2013 foi o meu grande ano, 2013. Foi um ano assim que eu comecei a fazer matérias para TV, foi um ano que eu tive um dos melhores grupos aqui de Campo Grande, com grandes atletas, inclusive um deles é o Diego Costa, que atualmente está no Profissional de São Paulo, ele fez parte do meu grupo 2 anos, e eu tinha um grupo assim, fantástico, né? A gente acabou fazendo uma parceria com o Cruzeiro de Minas, e mandamos atletas para o Cruzeiro de Minas, foi onde eu comecei a trabalhar com alto rendimento, foi onde que iniciou um outro trabalho, né? E aí em 2013 a gente conquistou alguns títulos aqui também, os meninos começaram a ir para clubes, ter essa oportunidade.
E eu comecei a falar, agora é o momento de eu dar um passo novo na minha carreira, trabalhar com alto rendimento. Uhum. Então eu comecei em 2013 a trabalhar com essa molecada boa aí. E desse elenco aí, além do Diego, tinha mais algum menino que chegou a... que tá jogando ainda, que atualmente tá em algum time? Então, daquele elenco de 2013 que a gente teve, em 2014, eu tive o Douglas que foi para Ponte Preta, o João Vitor que foi para o América Mineiro, depois foi convocado para a seleção sub-17. Eu tive o Glauber, que acabou indo para o Atlético Mineiro, mas era do América Mineiro também. O Diego, que estava no Grêmio Prudente, depois foi para o São Paulo. E o Rômulo também, que acabou indo para o Cruzeiro. Desse elenco todo, dessa geração, os que estão na atualidade é o Diego, né? Que acabou indo estar no profissional de São Paulo, e o Rômulo, que atualmente joga no Chile. Ele era do Cruzeiro e depois foi para o Chile. E o Diego, desde moleque, assim, ele sempre teve esse perfil de liderança, porque acompanhei ele na base do São Paulo, ele capitão do título da Copinha e sempre orientando os companheiros. É muito polivalente, né? Joga de zagueiro, joga de volante, já jogou até de lateral no profissional, de lateral direito. Ele sempre teve essa liderança e sempre foi esse jogador versátil dentro de campo. Sim, o Diego ele era um menino muito de grupo, né? Ele gostava ali de estar motivando os meninos, de estar colocando o time para cima. Ele já jogava na defesa, ele sempre jogou na defesa, e ele tinha esse espírito de liderança. Ele era um menino assim, ele era o primeiro a chegar e o último a sair no treino, sabe? De tão dedicado que ele era. Ele sempre levou a sério, ele sempre falava para mim, cara, eu quero ser um grande jogador de futebol. Então ele se dedicava, sabe? Ele era um menino disciplinado, um garoto regrado. E atualmente aí, tá conquistando o espaço dele. Mas o Diego sempre foi um grande jogador. Tá colhendo os bons frutos agora, né? Sim, com certeza. E ele recentemente esteve em Campo Grande, né? Você chegou a ter contato com ele? Então, atualmente eu faço a preparação dele, porque nessa época de pandemia a gente teve que adaptar os trabalhos, não está trabalhando no grupo, mas a gente está fazendo uns trabalhos de personal. E o Diego, quando veio para Campo Grande, a gente estava fazendo um trabalho com ele, né, de personal, para manter a forma física dele. E toda vez que ele vem para Campo Grande, a gente faz esse trabalho, para poder manter o alto rendimento dele, né? Então, atualmente você trabalha com isso, é alto rendimento, preparando atletas para os clubes. Não tem mais esse trabalho assim de escolinha, né? Então, em 2019, a gente ainda trabalhava com as escolas de futebol, com a parte de iniciação. Em 2020, a gente estava cheio de planos, né? Porque em fevereiro eu tinha ido para o Flamengo, a gente tem uns amigos dentro do Flamengo, eu tinha passado no Palmeiras também, para fazer parcerias e abrir portas, né? Então a gente tinha um projeto de grupo, de manter o time, só que chegou a pandemia, a gente teve que parar e adaptar os trabalhos e se dedicar só com a parte de personal. Então, atualmente, a gente tem em torno de 25 atletas. Alguns são de fora, que tiveram que retornar, que são de base de clubes, tiveram que retornar. Então, a gente adaptou os trabalhos e ofereceu a todos esses meninos, esse trabalho aí de personal. A pandemia veio, prejudicou bastante, não só Sim, em tudo, né? No esporte também. Você teve que se adaptar e até acabou com a escolinha, né? Parou a sim. escolinha para seguir nessa parte de personal. Mas, e Adriano, o que você acha? A gente até conversava antes de gravar sobre as questões com o mercado europeu, que nem Bielsa, Pochettino, Simeone, e no Brasil a gente carece um pouco de uma safra de técnico. O que você acha que falta? Você acha que falta incentivo, oportunidade? Acha que falta uma safra mesmo? A gente está vivendo um período em baixa. Qual que é o seu parâmetro de técnicos atualmente? Então, o Brasil, você vê, ele está investindo muito em treinadores estrangeiros, né, com filosofias diferentes de trabalho. E eu acho que assim, a gente vive um ciclo, uma geração ruim, né, que não houve uma reciclagem, não houve uma atualização. Então forçou muitos clubes a buscar pessoas de fora, né, que nem o Sampaoli, você vê o próprio Jesus no Flamengo, e os clubes brasileiros estão investindo em treinadores de fora. Mas eu acho que falta mais
eu não sei se dizer o certo, porque cada clube é uma politicagem. Muitos jogadores acabam se aposentando, quero virar treinador, sabe? Então não tem uma qualificação, porque que nem eu falei para ti, ser jogador é uma coisa, ser treinador é outra. Requer um estudo, requer uma dedicação, né? Eu acho que assim, a gente precisa de uma reciclagem, né, de novos trabalhos, de novas pessoas, e os clubes apostar nisso também. Eles precisam dar chance para as pessoas mais novas. Falar assim, não, cara, vou apostar nesse cara aqui, tem potencial, e vamos trabalhar ele. Mas, né, eles não querem um trabalho a longo prazo, eles querem a curto prazo. Então, preferem já pegar treinadores aí que já são renomados, busca gente de fora, e acaba que os treinadores brasileiros não têm tanta oportunidade. Trabalhar com futebol, trabalhar como treinador no Brasil é muito difícil. Muito difícil. E trazendo para Campo Grande, isso fica mais complicado ainda. Trabalhar em Campo Grande é um grande desafio. É um grande desafio porque a gente está afastado dos grandes centros, né? A gente tem poucas competições, a gente não tem gestões boas, né? Eu falo no contexto todo em relação à federação, a times. Então, a gente está bem carente aqui em Campo Grande. Então, para você conseguir um certo destaque, você tem que ir para fora. Recentemente, eu recebi um convite para trabalhar na Espanha, no time de Cádiz, e estou vendo com bons olhos, estou estudando a possibilidade de estar indo ano que vem lá, não sei. Eu ainda vou ter tempo para pensar nisso. Mesmo porque a gente precisa que essa pandemia passe, né? Porque tudo tá incerto, há o medo, e não dá para a gente ficar arriscando. Então, trabalhar em Campo Grande é um desafio muito grande, porque eu vejo muito individualismo de profissionais aqui, em vez de o pessoal buscar se ajudar, não. Cada um quer fazer por si próprio, é do meu jeito, é meu, e isso prejudica demais, não há uma união. Então dificulta muito, muito, muito. É difícil trabalhar em Campo Grande com técnico. Só fazer mais uma pergunta, tem alguma coisa que você quer falar, algum assunto? Não, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né, o espaço de estar falando um pouco da minha história, do meu trabalho. Eu tenho os projetos de seguir essa carreira como treinador e, quem sabe, acho que a grande oportunidade minha é ir para fora, assim como jogadores que a gente tem aqui, grandes jogadores, a gente tem muitos destaques, só que precisa ir para fora. Não tem como a gente ficar aqui. Se você quer ganhar um destaque, você quer dar o próximo passo, você tem que ir para outro estado, outro país. E eu ainda tô vendo, fazendo esse planejamento para estar dando esse próximo passo, porque é o meu sonho seguir, né, dentro do futebol. Quem sabe futuramente eu tenha oportunidade de algum clube grande aí e a gente vai trabalhar para que isso aconteça. E para o pessoal que está assistindo do Esporte Ágil, quem quiser seguir a minha página, conhecer mais do meu trabalho, ver algumas matérias, ver sobre os jogadores que a gente trabalha, é só acessar no Instagram, Adriano Arce Oficial, que a gente vai estar lá interagindo, o pessoal vai estar podendo conhecer um pouco do nosso trabalho. Então, beleza, Adriano. Queria agradecer a sua participação, te desejar boa sorte na sua caminhada, muito sucesso. Esse ano foi meio confuso, né? Meio atrapalhado, os planos tiveram que ser adiados, mas com calma tudo vai se ajeitar e vai dar tudo certo para todo mundo. Vai então, sim, a hora que voltar a gente vai voltar bem mais forte. Voltar com tudo. Amém. Eu queria agradecer. Muito obrigadão. Muito obrigado, Adriano. Sempre que você precisar, o Esporte Ágil está de portas abertas, viu? Obrigado, viu? Parabéns pelo sucesso de vocês aí. Obrigadão, até mais, viu? Então essa foi a nossa conversa com o Adriano Arce, galera. Se você quer ter acesso a essa e outras informações do mundo esportivo de Mato Grosso do Sul, acesse o nosso site, que é o www.esporteagil.com.br, e fique por dentro de tudo que acontece no mundo esportivo de Mato Grosso do Sul. E também não esqueça de curtir as nossas postagens e compartilhar para as informações chegarem a mais gente, tá certo? Abração e até o próximo vídeo.